Olá pessoal, bem-vindos ao canal Prestes, eu sou a Jéssica Prestes. Eu não vou começar a contar, mas esse é o segundo vídeo do canal. Eu acabei de gravar o primeiro e eu queria compartilhar com vocês, mas eu quis separar os temas, né? Um insight que eu tive hoje, eu tava fazendo meu devocional e eu faço uma mentoria, né? Não sei quem conhece aí a pastora Fabiola Mello, ela tem a escola de Radassa. E ali a gente tá fazendo um desafio de ler o livro de Esther. E, paralelo a isso, eu tô com uma amiga fazendo um devocional do livro de Neemias. A gente começou agora, ontem, né? E a gente resolveu ler o livro de Neemias. E eu caí numa situação, assim, que eu precisava compartilhar muito com vocês. Eu já tenho lido, desde que eu me mudei da minha cidade, eu tenho sido mais assídua, assim, conseguido ser mais assídua com a leitura de alguns livros que eu queria ler, e Deus foi me despertando interesse mesmo. E aí, enfim, já tinha lido Daniel, Tiago, agora estou em Neemias e Esther. E eu me deparei com uma coincidência muito grande, não sei se você aí já percebeu. Mas, no livro de Esther, no capítulo 4, e no livro de Neemias, no capítulo 2, eles passam por situações muito parecidas. Aonde Esther estava ali conversando, né, com Mordecai, através do eunuco, né, onde ela descobre que Amã mandou matar o povo judeu. E aí, o Mordecai, né, que é o tio dela, primo, tio, fala, né, para ela interceder para o rei pelo seu povo, né? E ela fala assim, mas eu não posso entrar na presença do rei sem ser chamada, que qualquer um que entrar sem ser chamado morre. E já tem mais de um mês, já tem um mês que ele não me chama. E aí Mordecai fala, não pense que por você ser rainha, você vai se livrar dessa. É mais ou menos assim que Mordecai fala, né? Não com essas palavras. E aí ele fala: se você não fizer nada, ajuda vai vir do céu, mas você vai perder toda a tua família, né? E a tua vida também, né? E aí, então Esther, acho que ela se lembra de onde ela saiu ali, né? Naquele momento, que ela tava com medo, na verdade. Não é que ela tava sendo superior, mas ela tava com medo, né? E ela fala: mande ao povo que ore e jejue durante 3 dias, e eu e minhas empregadas vamos fazer a mesma coisa. E aí eu vou para a presença do rei, mesmo que eu morra. E aí, tudo bem, terminei essa leitura, lógico que a gente reflete um pouquinho nisso, e eu fui para Neemias. E aí, Neemias fica sabendo, através acho que, do irmão dele, que a cidade deles estava sem muro, estava devastada, enfim. E naquela época, uma cidade não murada era uma cidade muito vulnerável, né, muito exposta aos inimigos. E Neemias, ele fica muito triste, e durante 4 meses ele fica orando a Deus. E aí, uma hora ele está servindo o rei, e o rei percebe que Neemias está triste e fala: Neemias, por que você está triste? Naquele momento, a palavra fala que Neemias teve medo. E pelo que eu entendi, eles não podiam trazer tristeza, né? A palavra fala que o rei nunca tinha visto Neemias triste, né? Eu acho que ele como servo não poderia levar os seus problemas para o rei, né? Mas Neemias, apesar do seu medo, ele conta para o rei o que aconteceu, por que ele estava triste. E aí o rei se compadece de Neemias e fala: como que eu posso te ajudar? E Neemias, imagina, ele veio 4 meses orando por aquela oportunidade. E aí, quando Deus dá essa oportunidade, Neemias então começa a pedir. Então, ele pede que ele possa ir para a cidade dele. Aí o rei pergunta por quanto tempo, ele fala. E aí ele fala: eu também gostaria que você me desse uma carta para que eu passasse por determinadas cidades lá, que me liberassem, né, para eu passar por essas cidades. E também gostaria que mandassem madeiras, né? Que ele falou lá que ele mandasse, acho que o general, mandar da cidade dele madeiras para eles construírem o muro e a casa dele. Ele não pediu pouco, né? E o rei, no versículo 8 me chamou muita atenção, inclusive, que fala que o rei atendeu ao seu pedido porque Deus estava com Neemias. E ali que me veio, assim, sabe, esse plim, assim, na cabeça. Eu falei: caramba, Esther e Neemias foram colocados em altas posições. Esther como rainha, Neemias ali como o serviçal do rei, né, contato direto ali com o rei. E eles não se deixaram se vangloriar naquilo, né? Às vezes a gente pede muitas vezes para que Deus nos prospere socialmente, financeiramente, e a gente fica orgulhoso com aquilo. Isso era um dos medos que eu tinha também, porque sim, a gente luta pelos nossos sonhos, né? A gente busca os nossos sonhos. E eu sempre pedi muito para Deus abençoar os meus planos, mas eu também tinha medo de perder a humildade, sabe? Esquecer de onde a gente veio, assim.
Só que aí é que tá a maravilha, né? Porque lá no livro de Tiago, fala assim, que pro pobre, né, pro humilde, ficar feliz quando Deus coloca ele num patamar mais alto, né? O contrário também, né? Mas enfim, eu quero focar nessa parte. Porque você não tá ali para sua glória, mas sim porque Deus quer te usar onde você tá. E tanto Esther quanto Neemias tiveram medo. Eles sabiam onde eles estavam, eles sabiam a influência que eles estavam, do cargo que eles estavam, da posição social que eles tinham, e mesmo assim eles tiveram medo de se chegar ao rei. Mas eles estavam ali por um propósito, por uma missão, que era representar o povo de Deus, que era ser boca daqueles que não podiam se achegar. O povo judeu não podia clamar para o rei. Assim como o povo de Neemias, acho que era de Israel, não podia se chegar e pedir isso ao rei, mas Neemias estava ali para representar aquele povo. Esther estava ali para representar os judeus. E eles intercederam, então, ao rei, e Deus estava com eles, né? Então, o rei acabou concedendo o pedido deles. E é sobre isso, né? Eu já falei no vídeo passado sobre obediência. E eu vejo que é constante na nossa vida, sabe? Como cristãos, nós orarmos, mas nós também temos coragem, ousadia de obedecer e agir. Porque assim o momento de orar, e esse momento de oração é um momento de preparo, onde Deus está nos preparando. Quando chega a oportunidade, nós temos que agir, colocar em prática aquilo que Deus está ordenando na nossa vida. É dessa maneira que eu vejo, porque eu sou cristã, né? Talvez você não seja cristão e você não veja a mão de Deus em tudo isso. Mas uma coisa é fato: só chorar e se lamentar pelas circunstâncias não, talvez não resolva tudo, né? É sim importante que a gente se compadeça, que a gente tenha, que nós sejamos solidários, que nós tenhamos compaixão daqueles à nossa volta. Às vezes você está passando por um problema de família e você tem que estar ali sim consolando aquelas pessoas, né? Mas no momento, mas ao mesmo tempo você tem que estar se preparando para agir, para que quando a oportunidade apareça, você esteja pronto para agir. Na mentoria que eu faço, muito se falou sobre isso também, né? E não só na mentoria, mas eu já vi várias pessoas falando na internet disso também, da gente se preparar para aquilo que a gente quer, né? Também. Tipo, por exemplo, eu quero viajar para os Estados Unidos, eu gostaria de um emprego fora, mas eu não sei nenhum inglês, né? Então, às vezes, as pessoas elas vão estar se preparando, assim como Noé, quando estava construindo a arca, ninguém via sinal de chuva. Então, para muitas pessoas, vão te olhar e vão falar: você é louco, você está se preparando para uma coisa que nunca aconteceu. A Fabiola Mello, ela deu um testemunho que ela morava num lugar muito quente e ela sonhava em conhecer a neve. E ela chegou a comprar um casaco daqueles bem peludinho assim, que para o lugar onde ela estava era loucura, óbvio, nunca ia usar aquilo. Mas ela tinha esse sonho. E quando a oportunidade apareceu, ela tinha o casaco para levar para a viagem, né? Assim como quando a oportunidade aparece, às vezes você está aprendendo a falar outro idioma, sei lá, coreano, francês, e você fala: quando que você vai viver isso na vida? Mas quando a oportunidade aparece, você está preparado, né? Então, eu acho que essa é a lição que eu queria tirar, da gente saber o nosso tempo, de pedir, de se humilhar a Deus e estar intercedendo, saber ouvir a voz de Deus e se preparar para que no momento certo nós também saibamos agir e ter coragem, né, e ousadia de agir. E no nosso caso, no meu caso, que sou cristã, fazer isso sempre pedindo orientação de Deus, né? Porque como disse o versículo 8, que o rei atendeu, né, aos pedidos de Neemias, porque Deus estava com ele, né? Então, acho que isso é bem importante, é isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Então, espero que isso tenha ajudado vocês de alguma maneira e até o próximo vídeo.